Esse caso é terrível. Eu achei muito interessante porque esse caso ele abriria margens para inúmeras teorias se não tivesse sido resolvido. Porque quando eu peguei esse caso, eu não sabia do final, eu achei que esse caso não tinha sido resolvido. Porque a gente já trouxe mesmo aqui um caso em que a pessoa foi embora e sumiu do mundo. Então, você fica até pensando algo assim, meio que negativo sobre a vítima, porque as circunstâncias eram misteriosas. Ela levantou, olhando para o contexto todo, é completamente razoável, normal o que ela fez, natural. Ela estava passando mal, ela queria ir ao banheiro, celular, bolsa, fica aí. Para que eu vou levar se eu tô passando mal? Então, quando você entende todo o contexto, faz sentido. Quando você vê que há uma explicação. Mas se não tivesse esses fatores, deixou a bolsa, deixou o celular, tava passando mal, não quis que ele fosse com ela, será que ela foi embora? Não sei se vocês conseguem ver, mas como abriria margens pra gente ficar com 1001 dúvidas sobre o que pode ter acontecido, sem contar que ninguém a viu. Como algo poderia ter acontecido ali, e nesse caso aconteceu, é assim, beira ao absurdo. Ela passou mal, foi atacada num momento de vulnerabilidade extrema, porque eu imagino assim, com a cabeça explodindo, você não pensa se é um estranho, se é um desconhecido te oferecendo ajuda, você só quer ajuda, quer descansar, então assim, é completamente natural. Eu consigo realmente pensar nisso ali dela, você tá, quase perdendo os sentidos, aparece alguém ali e você vai, que lamentável, que cilada, armadilha, em um lugar tão movimentado, em um lugar tão grande, acontecer uma coisa como essa. É terrível, é terrível. O impacto que isso causou nos amigos, na família, no próprio Josh, que nitidamente não lidou bem com isso, já que ele não quer falar do assunto até os dias de hoje. Então, há toda aquela questão, um luto que não acaba, porque muitas vezes a revolta pela maneira que as coisas aconteceram sempre vai marcar ou vai doer. E eu acho que uma coisa que pesa também é um fator de culpa que vai literalmente aparecer sempre, porque ele vai pensar, por que eu não fui com ela? Se eu tivesse acompanhado a Alison, isso não teria acontecido. O que realmente não teria acontecido, porque aquele aproveitador do Toby não teria aproximado, não teria oferecido ajuda. Então é triste porque essas situações mostram como um passinho simples poderia mudar toda uma história, um destino. Tem umas situações que a gente calcula probabilidades, possibilidades. Se eu tivesse feito isso e aquilo, mas você realmente não tem muita margem, porque era uma situação apertada, mas essa não. Essa realmente foi uma vítima ao acaso, foi uma vítima sem proteção. Então, ali era certeiro que se ele tivesse ido com ela, não que ele tenha culpa disso, não é o que eu quero dizer, mas eu estou exemplificando aqui como na vida, muitas vezes, essas decisões que aparentemente é uma decisão super comum. Quantas vezes você, de repente, que tem um marido ou tem uma esposa, um namorado, um noivo, vocês estavam em um evento, em um lugar grande, a pessoa, vou no banheiro, você vai junto com ela no banheiro? Então, realmente é uma perspectiva que a gente tem que é bastante triste. Triste porque são aquelas situações que ninguém espera. Eles já frequentavam esses lugares, frequentavam esses eventos, era o entretenimento da época, e era uma coisa até aparentemente segura, porque você está no meio de uma multidão. Obviamente, um lugar claro, que não é escuro. Eu me sentiria mais seguro mesmo em um estádio como aquele do que num local de balada, fechado, com luzes roxas e tudo escuro, um monte de pessoas que você vê mais ou menos o rosto e olhe lá. Olhando para esse contexto estético, você pensa que algo assim não poderia acontecer ali. E ainda assim aconteceu. E o Toby é um total exemplo de ausência de emoção, sentimentos de culpa e empatia. Componentes como esse formam uma combinação explosiva que estrutura um psicopata. E de inúmeras informações que temos sobre psicopatas, a mais importante que você precisa saber e carregar por toda a vida, sem esquecer, é que o psicopata
não se importa com as outras pessoas. Psicopatas não se importam com ninguém. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Você consegue achar lá no meu site, pode falar comigo pelo Instagram. A entrega acontece por todo o Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo Lene Psicanalista, tem um canal de cortes onde as análises são recortadas e postadas por lá, e também tem um canal no Telegram onde envio áudios, a gente troca ideias, tem bastidores que só são revelados por lá. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Vecti Prometo é um medicamento que em overdose seria muito semelhante a um afogamento ou a uma asfixia lenta. A musculatura do corpo desliga, mas a pessoa de dentro permanece intacta, impossibilitada de se mexer ou gritar, mas não de sentir dor. Você não tem ideia do que esse enfermeiro é capaz. E no dia 27, turno da madrugada será reavaliado na próxima minissérie do 24 Horas da Mira, o enfermeiro da noite.